Bem-vindo a todos, é um prazer para mim estar participando deste encontro, deste congresso. Eu quero agradecer à, à comissão científica e à comissão organizadora do congresso pelo convite, a todas as autoridades que estão participando deste evento, salientando a importância desse tema para as políticas públicas brasileiras e para a população brasileira. A fala que me coube foi discorrer um pouco sobre o impacto da drogadição. Eu vou levantar aqui alguns aspectos, dando um panorama, né, geral de como está o uso de droga no mundo. Esse relatório da World Drug Report de 2021, da UNODC, das Nações Unidas, ele mostra que, até com a pandemia, né, houve um aumento das rotas de tráfico no mundo, ao contrário do que a gente poderia imaginar durante a pandemia, né? As rotas de tráfico aumentaram, né, utilizando de alguns meios que elas já utilizavam, né, mas desde embarcações de grande porte por mar, por ar, de rota terrestre, né, e por correspondência, como eles chamam, houve um aumento, então, do tráfico de drogas e das rotas que as drogas fazem no mundo. Ao redor do mundo, varia um pouco qual é a droga mais prevalente e com maior nível de problemas para a população. A gente pode observar aqui nesse mapa que nas Américas, né, a cocaína tem sido a principal droga, né, de tráfico, de consumo, né, de apreensões. Na América do Norte, os opioides, que são drogas legalizadas, têm sido um grande problema atualmente, assim como as anfetaminas, que são drogas sintéticas, né, que são drogas facilmente sintetizadas em laboratórios não precisa de laboratórios muito equipados para fazer isso, né? Inclusive, neste relatório, em algum ponto, ele destaca o número de laboratórios clandestinos que foram fechados em todos os Estados Unidos, né, durante o ano de 2020 e 2019, que fabricavam essas drogas sintéticas. Na Europa, se a gente for ver aqui também, olha, em vermelho, mais em vermelho, né, estão as drogas relacionadas aos opioides, né, então esse tipo de droga tem sido um problema tanto na Europa como na Ásia, né, então a produção de opioides, alta prevalência de uso de opioide, né, e um aumento do uso de anfetamina e metanfetamina, que são aquelas drogas sintéticas, né? Drogas injetáveis também são um problema, principalmente mais ao norte, né, e também aqui na África, com a alta prevalência de HIV por uso de droga injetável. A cocaína, mais ao norte da África e na Europa, tem aí também uma alta prevalência. O que a gente também observa é que os serviços
relacionados ao tratamento das drogas de abuso, né, eles sofreram alguma perturbação ou algum problema durante a pandemia. Então, se a gente observar que os serviços para tratamento e prevenção de drogas ao redor do mundo, né, durante a pandemia de Covid-19, eles foram ou parcialmente afetados ou completamente afetados. Né? Se a gente observar que uma taxa de quase 40% tiveram as suas funções parcialmente afetadas. Isso não foi diferente no Brasil, né? Nós também aqui tivemos uma ou interrupção ou um funcionamento parcial dos serviços voltados para a dependência química, mesmo as comunidades terapêuticas, por exemplo, ou as clínicas de internação, elas tiveram que ser mais restritivas durante a pandemia para evitar contágio, aglomeração e aumento do nível de Covid-19 entre as populações internadas, né, nos serviços que eu atuo, né, ali na região da Cracolândia, como o Cratódia, a Unidade Recomeço Helvécia, esses serviços também tiveram algum nível aí de alteração em função da Covid-19. Por exemplo, muitos dos tratamentos em grupos não puderam ser realizados, e mesmo algumas internações também diminuíram por conta da manutenção dos serviços em, em ocupação aí parcial e não total de seus leitos. A apreensão de drogas também aumentou nesse último ano, né, de 2020. Se a gente for ver aqui na América, né, e na América do Sul, onde está o Brasil, vocês podem observar nesse mapa, em verde está o número de apreensões de cannabis e em rosa as apreensões de cocaína. Então, a gente tem aqui, indo mais aqui para o norte, começam a aparecer ali já no México o uso e apreensão dos opioides e das drogas sintéticas. Mas nós podemos observar que aqui na nossa região, né, sem dúvida, a cocaína, né, e aqui tem o crack também, então o relatório ele não diferencia aí o cocaína do crack, mas cocaína e crack é um problema aqui, né? E a cannabis que vem surgindo também como um problema, e nós vamos poder discutir isso um pouco mais à frente. Então, esse é o panorama, vamos dizer assim, bem geral, né, de como está o uso de droga no mundo. Nós tivemos aí um aumento do consumo, tivemos uma diminuição dos serviços oferecidos, mas isso foi inserido num contexto que já vinha sendo desenvolvido ao longo do tempo. Né? Uma das coisas mais importantes que eu costumo dizer aqui, que eu quero salientar, é com relação ao mercado das drogas. Né? Droga gera lucro. Né? E isso o mercado financeiro tem percebido com bastante ênfase, né? E tem se voltado para esse assunto, principalmente no que diz respeito à maconha. Então, eu vou salientar aqui alguns aspectos relacionados à maconha e como está a situação atual com esta droga.
Então, o mercado da maconha, essa é uma reportagem que saiu, por exemplo, agora, em 2021, né, na revista Forbes, né, que mostra que a projeção mais otimista é que a legalização, né, da venda no país, né, possa abrir um mercado, né, de quase 5 bilhões de reais, voltado aí para produtos relacionados à maconha. Ou seja, tem muito dinheiro envolvido e muito interesse financeiro com relação à produção de maconha, à venda de produtos derivados de maconha, né, e certamente aumentando essa produção e a disponibilidade da erva, certamente vai aumentar o mercado do consumo da droga por via fumada, causando dependência. Existem hoje, né, eu até printei aqui a tela de um das empresas, né, que oferecem consultoria, né, para o mercado da maconha. Né? São diversas empresas que patrocinam, né, essas empresas, essas outras empresas aqui de consultoria para o mercado de maconha. Né? Então, veja aqui o que a empresa diz, né, que através do nosso know-how, né, provemos o encontro de diferentes perfis de empresa e mapeamos oportunidades de negócio no mercado da maconha. Né? Eles falam aqui de um formato inovador, né, que traz conteúdo de alta qualidade com convidados que são grandes influenciadores no mercado de cannabis, né, dando consultoria coletiva, corporativa, né, para desenvolvimento aí de quem quer entrar nesse mercado e investir fortemente nele. Os fundos de investimentos, por exemplo, né, hoje a gente tem no Brasil, eu até coloquei aqui, né, um exemplo, né, de fundo de investimento que tem os seus ativos negociados na Bolsa de Valor, né? Então, tem empresas aí que faz a gestão desses ativos, né? E qualquer pessoa hoje pode vir aqui numa corretora qualquer, né? E investir no mercado da maconha. Só para que todos tenhamos clareza, né, do quanto é promissora para o mercado financeiro o desenvolvimento do mercado da maconha. Isso também são reportagens aqui que eu levantei, né, de indústrias que estão investindo fortemente nos vaporizadores, né? Quer seja de nicotina ou de maconha, né? Então, aqui tem duas empresas que se incorporam, formando empresas ainda maior, né? Porque este é um mercado promissor, não só com relação à nicotina, mas nesse mercado ainda em aberto da maconha. Né? Hoje a gente tem muita gente utilizando esses vaporizadores com nicotina, mas eles também podem ser utilizados para maconha. Nos Estados Unidos, nos estados onde houve aí um aumento, né, dos estados que legalizaram a maconha, né, uma série de produtos
derivados da maconha vão inundando, né, o mercado americano. Desde sucrilhos, biscoitos, bolachas, doces, chocolates, gel, produtos de beleza, de higiene e por aí vai, né? Se a gente for ver aqui, mesmo hoje no Brasil, se a gente pegar eu tenho ali o meu LinkedIn, né, onde eu vejo o que está acontecendo nesse mercado médico mesmo, né? Você vê que tem hoje médicos se especializando, né, em prescrição de medicamentos à base de cannabis. A gente tem, embora a, a, ele não seja aí considerado propriamente um medicamento, né? Mas existem médicos, por exemplo, que se anunciam no LinkedIn como médico com especialidade tal e tal, e prescritores de cannabis medicinal, né? Existe hoje também indústria que fazem essa visita aos médicos, né, utilizando, vamos dizer, de alguns estudos onde os canabinoides, né, que são aí substâncias derivadas da maconha, né, da planta da maconha, que são utilizados em algumas doenças mais graves, né, como, por exemplo, convulsão, né, e eles usam desse argumento para poder dizer que esse produto deve ser amplamente comercializado no país. Né? Os estudos a respeito desses derivados da maconha, né, que são os canabidióis, né, eles são ainda tem poucas evidências a respeito do uso dele para outros transtornos mentais, como, por exemplo, transtorno de ansiedade, esse tipo de evidência, e olha que esse composto vem sendo estudado há um bom tempo, né? Essas evidências ainda são pobres em relação a isso, mas o comércio em torno dessa ideia é extremamente desproporcional em relação ao que há de evidência científica. Um outro ponto que eu quero levantar aqui a respeito da maconha é a percepção de risco. Esse é um estudo que foi publicado aqui em 2020, né, entre jovens canadenses. Eu coloquei esse estudo aqui para ilustrar, mas nós temos muitos outros estudos, como, por exemplo, nos Estados Unidos. Existe um estudo já há décadas que chama Monitorando o Futuro, né? E ele vê a prevalência do uso de maconha e de drogas nos estudantes de ensino equivalente ao nosso aqui, ensino médio, né? E eles observam também qual é a percepção de risco desses estudantes em relação ao uso de maconha. E a percepção de risco vem caindo, ou seja, a crença de que a maconha não é um produto perigoso, que ela não tem muitos riscos para a saúde, né, vem aumentando. Eu coloquei aqui neste quadro, só para a gente ilustrar, né? Se você veja, nessa crença de que provavelmente alguém pode se tornar viciado por fumar maconha, né? A grande maioria das pessoas estão aqui, olha, que isso é muito improvável, um pouco improvável, e nem improvável, nem provável, né?
uma grande parte dos jovens acreditam fortemente que se tornar viciado por fumar é ou muito improvável ou indiferente, né? Uma pequena parcela deles, veja aqui, 16%, acham que é muito provável você desenvolver alguma dependência. O risco de prejudicar a saúde mental, né? 10% acha que não tem nenhum risco, que o 32% que o risco é leve, ou que o risco é moderado, 27,2%. Só 21% das pessoas acham que há grande risco para a saúde mental, né? Preocupar-se com um dano à saúde futura. Veja, 51%, né, acreditam que nem um pouco, eles não estão nem um pouco preocupados com danos à saúde futura, porque eles acreditam que não haverá isso, que o risco é muito baixo, né? E entre isso aqui foi perguntado entre as pessoas que fazem algum uso de maconha já, né? E olha o vício percebido, 76% deles acham que não tem nenhum sinal ou sintoma de dependência da maconha. E corroborando com esses estudos, tanto americanos como canadenses, o próprio relatório agora de 2021 da UNODC ressalta, né, que a percepção de risco da cannabis ela vem diminuindo desde 1995. Ou seja, são algumas décadas aqui em que se observa sistematicamente uma diminuição da percepção de risco, né? Então, se a gente e essa percepção de risco que os estudos mostram é que se ela precede o aumento do consumo, né? Então, o que nós vamos observar nos próximos anos é um crescente aumento do consumo de cannabis no Brasil e no mundo. Além disso, né, além desse impacto, então, né, da propaganda, do mercado financeiro e do lobby em torno do uso da maconha, né, eu gostaria aqui de salientar o impacto que o uso de droga tem nas famílias. Na verdade, a família é a grande receptadora, vamos dizer assim, dos problemas relacionados ao uso de droga, né? E veja, as mães ou as mulheres talvez sejam as que mais sofrem nesse contexto, né? Então, esse estudo aqui, que é do Lenard Família, que avaliou a família de usuários de droga em diversos serviços de comunidade terapêutica, né? De pacientes que estavam internados em comunidades terapêuticas, ele mostrou que 46,5% das pessoas que estavam envolvidas ali no tratamento do seu ente querido eram mães. Depois, o pai, irmão, irmã, esposa, filho, filha, avô, marido. Olha aqui, isso chama muito atenção, né? Porque quando você tem mulheres dependentes químicas, os maridos não têm o mesmo empenho que as esposas na recuperação de seus entes queridos, né?
Então, a baixa porcentagem aqui de maridos é, envolvidos no tratamento. O tempo médio para procurar ajuda, né, variou aí entre o tempo médio para procurar ajuda, né, e segundo a substância utilizada, né, variou aqui entre, olha, 38, 53 meses, né, que eles demoravam para perceber ajuda e procurar tratamento. A maior parte dos gastos uma internação, né, foi custeado pela família, só 9,4% por convênios e hospitais públicos e SUS, 6,5%. Isso aqui também reflete bastante, né, como o sistema público de saúde está envolvido nessa recuperação dos dependentes químicos. Hoje, o sistema público brasileiro ele está bastante centrado nos CAPs, né? E pouco se investiu, né, nos anos anteriores no tratamento de casos mais graves que precisam de internação ou de comunidade terapêutica, né? Só nos últimos anos, recentemente, aqui desde 2015, 2016, o Estado de São Paulo começou a investir, né, através do programa Recomeço, em convênios com hospitais psiquiátricos para tratamento de casos graves de dependência química com comorbidades e em comunidades terapêuticas para tratamento mais social para os casos em alta vulnerabilidade social e, mais recentemente, o governo federal brasileiro tem investido um pouco mais nessa questão. Mas a gente observa ainda que, quando se trata de internação, há uma desigualdade de oportunidades entre aqueles que podem pagar e aqueles que não podem pagar, né? O que os familiares relatam, né, é que 58% deles, né, relatam que houve perda da habilidade de trabalhar e estudar, né, 47% deles relataram que o parente incomoda e atrapalha, né, a sua vida social. Então, aqui os familiares, né, relatam isso, que o usuário, seu parente, usuário, né, atrapalha a sua vida social, né? 29% deles estavam pessimistas quanto ao futuro imediato, né? 26% deles relataram que o parente rouba ou pede emprestado e não devolve, teme que o seu parente vá beber, se drogar até o fim, né? Ou seja, que não tenha solução. 21% relataram isso e 12% já tinham sido ameaçados pelo seu parente dependente químico. Então, esse é o impacto da drogadição, do uso de droga, né, na vida das famílias brasileiras. Quero ainda salientar aqui, né, que existe um prejuízo na cognição, né, de usuários de droga. Esse artigo aqui, né, que foi publicado em 2020, né, nessa importante revista internacional, né, ela mostra que
a legalização ou aumento do uso de cannabis, né, está associado com prejuízos cognitivos, e veja, esses prejuízos, né, eles estão documentados na literatura, tanto para adultos como para adolescentes. E esses prejuízos estão nos seguintes domínios: na atenção, na memória, na função executiva, incluindo a memória de trabalho, né? No processamento visual, né? E houve ainda diminuição na escala, né, que avalia a inteligência, que é o QI e o QI verbal. Né? Essas alterações, elas se mantiveram meses ainda depois que a pessoa deixou de usar droga. Quais são as doenças mentais que estão associadas ao uso de droga? Né? Todas essas que eu citei aqui, elas têm uma prevalência aumentada no grupo daqueles que usam droga. Eu salientei aqui, como nós estamos dando um foco maior na maconha, eu selecionei este artigo, né, que foi publicado também em 2020, né, mostrando, aqui nesse gráfico, vocês podem ver, né, todas as doenças mentais, né, ela chega a ser quase 10 vezes, olha aqui, mais do que 9 vezes prevalentes em usuários de maconha. Os transtornos de personalidade, veja, estão aqui, aumentam em 5 vezes a chance de você vir a ter transtorno de personalidade. Transtorno de humor aumenta aqui mais de 4 vezes, sendo que o transtorno bipolar é mais de 5 vezes mais frequente, ou você tem 5 vezes mais chance de desenvolver esse tipo de transtorno se estiver usando maconha. Transtorno do pânico, agorafobia, fobia social, também, ou todos os outros transtornos de ansiedade, né, eles estão aí mais de 3 vezes, aumenta em 3 vezes a chance de serem desenvolvidos. Então, com isso, nós estamos vendo aqui, né, que existe um impacto social, um impacto familiar, um impacto nas doenças mentais, né? E um impacto até na configuração mesmo do volume cerebral. Aqui, talvez essa figura não ficou muito boa porque cortou aqui, mas em azul nós temos as regiões cerebrais que houve diminuição do volume, né, entre aqueles que usam maconha semanalmente. Aqui tem em vermelho, que não, infelizmente cortou aqui, mas em vermelho está aqui principalmente a região cerebelar, né, que teve um aumento do volume. Essa região aqui, né, do córtex órbito-frontal e aqui do sistema límbico, né, isso daqui é responsável pelas nossas emoções, né? Então, é aqui que está localizado, né, localizadas as regiões cerebrais envolvidas em todas as nossas emoções, tristeza, angústia, alegria, né? Ou seja, todo esse esquema de regulação das emoções, né, fica extremamente alterado na vigência do uso de droga, inclusive com uma deformação anatômica vista na ressonância
magnética intracraniana, né? Só ainda para a gente detalhar um pouco mais onde se dá esse prejuízo, né, neurobiológico pelo uso da maconha. Esse aqui é o mesmo artigo, né, da Nature, que fez uma grande revisão sobre o uso de maconha, que foi publicado agora em 2021, né. Ele mostra prejuízo aqui no córtex pré-frontal e frontal, né, com diminuição do volume, né, e diminuição da atividade. Então a pessoa fica um pouco mais impulsiva, né, planejando menos as suas ações, né, e isso diminui aqui, né, a resposta do sistema de recompensa cerebral, que é aquele que a gente que é acionado, vamos dizer assim, nas situações prazerosas, né? Então esse sistema ele fica afetado, né? Essa outra região aqui que é o estriato, né? Eles também não têm alteração de morfologia, mas de atividade ele tem, então ele diminui a atividade desta região, provocando uma diminuição das respostas de atenção, né, e de antecipação de recompensa. No dorso, no estriatum dorsal, também tem diminuição da atividade, esta região é responsável pela atenção. No hipocampo, existe uma diminuição do volume e uma diminuição da atividade, ele está relacionado aos processos atencionais e de memória. A amígdala tem uma diminuição de volume e de atividade, né? Ela está funcionalmente associada à performance cognitiva também e à regulação de respostas a estímulos emocionais negativos, né? O cerebelo tem um aumento de volume, né? E uma diminuição ou um aumento até da atividade. Então, na verdade, ele tem aqui uma perturbação, né, da atividade do cerebelo, né, e ele está relacionado com desde o processo de tomada de decisão, processo atencional e coordenação motora, né? Os caminhos mesocorticais, aqui, que é do sistema límbico, também tem uma diminuição da atividade, provocando uma perturbação na resposta emocional do indivíduo. Existe também alguns estudos, né? Eu coloquei aqui um de 2016 que mostra que traça um modelo preditivo de associação entre o uso regular de maconha e psicose subclínica. A gente pode observar aqui nesse gráfico que, veja, aqui são usuários de maconha, né? Ocasionais, né, que tem a partir aqui dos 13 anos, né, ele já tem um aumento da frequência de sintomas de psicose subclínica. Eu já vou explicar o que é isso, mas observem agora esse aumento aqui de 19% nos sintomas. Se o jovem aos 14, 15 anos, aumenta o consumo de maconha e passa a usar semanalmente, né? Olha como salta, né, para 21% a chance de ter sintomas paranoides de psicose subclínica, né, chegando a 26% por volta dos 17 anos.
Se a gente pegar outro sintoma, né, de alucinações, que também é um sintoma de psicose subclínica, né, o aumento do consumo para a frequência semanal, né, provoca aqui nessa linha pontilhada, veja, um aumento, né, de prevalência aí desses sintomas, né, 17% deles começam aumenta a chance em 17% para ter estes sintomas, né? Ao passo que um uso ocasional, esse aumento é menor do que no uso semanal de maconha, né? Então, só para a gente lembrar, né, que nós não estamos falando de uma doença muito ou nós estamos falando de uma doença muito grave, né, que pode provocar, inclusive, limitações permanentes na vida do indivíduo e de sua família. Só para a gente lembrar aqui quais são os sintomas da psicose subclínica, né, são esses aqui descritos. Então, a pessoa sente que outros estão atrás dela, perseguindo, notando, reparando nela, né? Então, ficam desconfiados de que o tempo todo tem alguém vigiando, sente que pode ver coisas que os outros não percebem, então eles me relatam que tem capacidade de perceber, por exemplo, influências ocultas, ouve coisas que ninguém mais ouve, pensa coisas que as outras pessoas podem achar estranho, faz coisas que as pessoas podem achar estranho. Esse aqui é um relato de um caso que eu coloquei aqui, de uma família que disse assim: eu comecei a estranhar o comportamento do meu filho há alguns meses. Ele passou a ficar mais isolado, interagir pouco com as outras pessoas da casa e do colégio. Eu atribuí esse comportamento ao uso de maconha. Conversamos a esse respeito na nossa família, mas meu filho mais velho faz uso de maconha e nunca teve esses sintomas. O comportamento foi piorando e ele começou a falar de coisas estranhas, como teoria do Big Bang e sua correlação com a vida pós-morte. Não fazia sentido, mas ele procurava na internet seitas que tratavam desse assunto. Começou a ficar cada vez mais arredio e meio assustado. Não tomava banho e às vezes comia no quarto. Só para a gente lembrar como é grave, né, e como limita a vida do indivíduo a psicose que está muito associada ao uso de maconha. Eu escolhi falar de maconha porque eu acho que é a droga não legalizada que mais corremos riscos hoje que se torne legalizada, como eu demonstrei aqui, e que ela faça o mesmo caminho que o álcool e o cigarro já fizeram, atingindo proporções enormes de impacto na saúde e na vida das pessoas. Mas eu não poderia deixar de falar do impacto, eu coloquei aqui biopsicossocial, porque é um impacto geral, né, que as cenas urbanas de uso de crack provocam. Nós temos que lembrar que o Brasil, né, ele é aí um dos maiores, ele é o maior consumidor de uso de crack, né? A epidemiologia mostra isso, os últimos levantamentos mostram que até 1% das pessoas dos brasileiros tinham experimentado crack no último ano, é uma quantidade assustadora, né? E nós temos aqui a pior cenário, né, de cena aberta de uso, que é a chamada Cracolândia, e entre aspas, paulista. Né? Essas são fotos recentes da Cracolândia paulista, onde eles ficam em barracas, né? Aqui ficam cerca de 10 pessoas em cada barraca, ou eles têm barracas também para venda da droga, né? Às vezes eles montam barraca, às vezes a polícia consegue
evitar isso, mas mesmo quando não há barracas, veja nessa foto aqui com menos barraca, né? Olha o número de pessoas que frequentam ali, né? Essa região. Eu trabalho ali na unidade Recomeço Helvécia, que fica exatamente nessa rua aqui, onde está essa aglomeração aqui e onde estão essas barracas. A nossa unidade fica bem em frente a essa calçada onde estão essas barracas, né? E eu vejo cotidianamente o que acontece ali, e é realmente assustador, né? O número de pessoas ali, né? Veja, ao longo dos anos, esse é um estudo que chama Leluca, que nós fazemos desde 2016, né, que mostra, ó, 709 indivíduos, em média, estava ali naquela região em 2016. Em 2017, chegou a 1.861. Em meados de 2017, houve uma grande ação ali, né? E logo depois da ação, esse número caiu para 414. E depois, veja, já atingiu níveis de 2017 de novo. Isso aqui foi no finalzinho de 2019, ali em dezembro, a gente fez um levantamento. O quinto levantamento acabou de ser realizado agora, nesse mês de julho e agosto, né? E ainda nós não temos todos os dados, eles estão sendo trabalhados, mas dados preliminares mostram que já estamos mantendo ou até aumentou esse número aqui de usuários aglomerados ali naquela região, né? Vejam que o número de pessoas flutua, né? Ele chega a 1.800 por volta das 17h30 e 2.000 pessoas por volta das 9h30. A nossa unidade, a unidade Recomeço Helvécia, que atende no seu centro de convivência, que é um espaço onde a gente oferece cuidados básicos para essas pessoas e aborda elas para tratamento, né? O centro de convivência já teve, desde 2014, cerca de 14.000 pessoas que passaram ali pelo centro de convivência. 14.000 pessoas diferentes, não foram 14.000 atendimentos, foram 14.000 pessoas diferentes que passaram por ali. Ou seja, a Cracolândia, ela vai se renovando em torno ali do uso de crack. A maioria deles é homem, né? Mas existe uma grande porcentagem de transgênero, que, veja, em 2019 isso era de 7,5%, 2017, 11%, que é um número maior do que a população geral. Existe grande vulnerabilidade social, então as pessoas que frequentam ali, a maioria delas estão na rua há mais de 5 anos, né? Veja que ao longo em cada um dos levantamentos, mas é muito alto o número de pessoas em situação de rua mesmo, né? Que frequentam a Cracolândia, veja que tem aumentado ao longo dos anos, né? Olha, em 2016, 33% deles diziam estar na Cracolândia há mais de 5 anos. Em 2019, esse número subiu para 47,6%. Existe um influxo de pessoas naquele território. Veja, 26% das pessoas que ali estavam durante este levantamento, né, eles eram novos frequentadores da Cracolândia, né?
E onde eles estavam antes de frequentar a Cracolândia? Eles estavam, a grande maioria, estavam na sua casa ou na casa de familiares. E esse é um dado que nos surpreendeu, né, e que mostra o impacto do uso de droga na vida das pessoas. Né? Porque, ao contrário do que a gente possa imaginar, que as pessoas já estavam na rua ou já estavam em condições sociais muito ruins e por isso elas foram para o crack, né? Não é isso que a pesquisa mostra. A pesquisa mostra justamente que elas vieram de suas casas, né? Veja, 78% deles relataram que tinham vindo da casa de familiares e que foram ali em função do uso de crack, a procura do crack, né? Veja, eles relatam, eu não coloquei aqui nessa apresentação, mas esse relatório do Lecuca de 2019, vocês vão encontrar ali todo o perfil dessas pessoas. Eles dizem que procuram a Cracolândia, primeiro, pela disponibilidade do crack, segundo, pela segurança do uso, porque ali eles podem usar com mais segurança, porque tem os seus pares que usam também. Então, o crack, eles não gostam de usar, quem usa crack não gosta de usar junto com outras pessoas, né? Não é uma droga muito sociável, mas eles gostam de usar perto de outras pessoas que usam também. Isso traz mais segurança. Né? Eles não interagem praticamente entre si, mas usam ali um perto do outro, do lado do outro. Que relataram sintomas de saúde mental. Veja, automutilação, 66% das mulheres, 38% dos homens, né? Isso aqui em 2019, quadro psicótico, 70% dos homens, 54% das mulheres, veja, 70% das pessoas que ali estão têm sintomas psicóticos. Ideação suicida, 65% das mulheres, 37% dos homens, né? Em média, 46,4% deles relataram ideação suicida, sendo em média 38% que tentaram o suicídio. A grande maioria deles relata que não tem com quem contar em situação de emergência, né? Veja, 36,7% disseram não ter ninguém com quem contar, né? 63% deles disseram que tem com quem contar, né? Entre eles conhecido amigos, familiares, pessoas ou serviços da região da Cracolândia. Mas aqui é importante dizer um dado também que a pesquisa mostra. A grande maioria das pessoas que estão ali e que disseram que tem com a família para contar, elas não veem essas pessoas da família há mais de 5 anos. Então, parece que existe no imaginário delas uma família com quem elas poderiam contar, mas, de fato, elas não estão contando com elas, o que é demonstrado pelo dado de que eles não têm contato com a família há mais de 5 anos. A gente fez alguns também neste relatório aqui do Lecuca, né, para avaliar o impacto aí do uso da droga, né. A gente fez algumas modelos de associação, né, e quanto mais cedo se dá o início de consumo de álcool, maiores são as chances de apresentar o uso de alto risco de crack.
2,5 vezes mais chances. Esta associação não foi significativa para o início precoce de maconha ou cocaína, mas para o álcool. O início precoce do uso de crack aumenta 1,6 vezes as chances de estar em situação de rua. Estar consumindo crack por mais de um ano aumenta 2,5 vezes as chances de estar em situação de rua. Mulheres têm 2 vezes mais chances de perder a consciência devido ao uso, mas não têm mais chances de utilizar os serviços de emergência. O que mostra que quanto às vezes elas ficam desassistidas. A motivação para se tratar ou cessar o uso não tem associação com estar em situação de rua, né? Não possuir renda, idade de início de uso ou tempo de uso. Ou seja, o que isso daqui demonstra é que ter renda ou a idade de início ou a situação de rua não fator de proteção para o usuário de crack, né? E não influencia em nada a sua motivação para tratar ou para cessar o uso. Ou seja, não adianta prover condições sociais enquanto ele está em uso de crack. É preciso enfrentar o uso de crack em condições de igualdade com o enfrentamento das condições sociais. Bom, eu acho que o que eu quis salientar aqui nessa minha fala, né, é que que a maconha ela começa a figurar no mundo como um padrão de droga legalizada, com grandes investimentos, lobby político, mudança de legislação, diminuição da percepção de risco, aumento de consumo. No Brasil, o consumo de maconha ainda é relativamente baixo se pegarmos, por exemplo, o Canadá e alguns estados americanos. Por exemplo, no Canadá, dependendo da faixa etária, 75% dos jovens tiveram experimentação de maconha, né? E o número de uso beira aí os 45, 50% de usos, ao passo que no Brasil esse número está na casa ainda dos 10%. Desculpe, está na casa ainda dos 4, 5%. Próximo passo, eu acho, é aumentar o consumo. Então, eu acho que vai ter um aumento de consumo e vai aumentar os problemas relacionados ao uso se a gente não intervir em políticas públicas que mudem o curso das coisas atualmente. E aí, entre eles, prejuízo cognitivo, psicose, dependência, como eu demonstrei mais a miúde na minha apresentação. O crack é uma droga que continua em expansão. A Cracolândia paulista, ela representa o pior cenário de cenas abertas de consumo do crack, né? Ali na Cracolândia é uma experiência de legalização do crack, né? Ali se pode usar, né, com a polícia do lado, com as pessoas passando, com os agentes de saúde trabalhando, e ali é aceito, né, esse uso de crack. Então, para mim, essa é uma experiência do que uma legalização sem controle possa levar à sociedade. A quantidade de pessoas,
né, tem se mantido ao longo dos anos, com algumas variações. Há um grande influxo de pessoas, grande parte oriundas de seus lares e não das ruas. O Brasil ainda não resolveu o problema do crack. Existe uma discussão ideológica que permeia o debate da legalização das drogas no Brasil e que impacta no modelo de tratamento utilizado para o crack, né? Então, por exemplo, se podemos internar ou não internar, né, esse tipo de discussão, né, ideológica a respeito da legalização das drogas provoca essa discussão, se devemos internar, quem devemos internar, devemos ter mais ou menos internação e etc., interferindo muito na resposta que a nossa sociedade está oferecendo para aqueles que usam crack. O debate sobre legalização da maconha está posto no Brasil e caminha adiantado com um projeto de lei que está tramitando no Congresso, a PL 399 de 2015. Né? Então, a gente precisa, como sociedade, participar desse debate, estar atento a ele, né, e estar perto dos nossos representantes no Congresso para monitorar e influenciá-los, né, no caminho que a nossa sociedade realmente quer e não só deixar a indústria e o lobby do mercado financeiro conduzir essa questão. Hoje, o sistema de saúde brasileiro ele não está preparado para tratar o impacto que o aumento de uso de maconha pode acarretar nas pessoas, né? Então, a gente já assiste a uma dificuldade de acesso, às vezes, para o tratamento do crack, né? Eu nem toquei aqui nas drogas legalizadas, como, por exemplo, álcool e tabaco, né? Mas, se a gente ainda tiver nessas mesmas proporções problemas com maconha, eu tenho certeza que o nosso sistema de saúde não está preparado para isso. Eu gostaria, sem dúvida, né, de ter talvez aqui uma visão mais otimista, mas eu preferi salientar hoje aqui, né, os riscos, né, para que a gente possa não esquecer deles nos debates, né? Eu reconheço que houve avanços no tratamento da dependência química no Brasil, né? Quer dizer, eu venho de uma época em que sequer tinham os CAPs, né? Só as universidades tinham aí serviços especializados para o tratamento de droga, né? E hoje a gente já tem aí uns serviços mais estruturados em relação à dependência química, né? A gente já tem uma política que eu, às vezes, sou crítico em relação a alguns pontos dessa política, mas sou capaz de reconhecer que já tivemos momentos em que não tínhamos sequer políticas claras a respeito deste assunto, né? Então, era isso que eu gostaria de colocar em debate e eu quero agradecer a todos, eu deixo aqui os meus contatos, muito obrigado pela paciência e pela presença de todos ouvindo essa fala.